Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Guilherme Ito, que é médico veterinário e supervisor de marketing da Bimeda Brasil. E o tema da entrevista será manejo de vermifugação em bovinos. Guilherme, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Obrigado, Divino. Boa tarde, bom dia, para quem ouve a gente. É um prazer aqui estar com vocês, trazendo um pouquinho de informação. Muitíssimo obrigado, Guilherme, pela sua disponibilidade aí para falarmos desse assunto tão importante. Guilherme, me conta um pouquinho aí da sua carreira, da Bimeda também. Vamos lá, eu sou médico veterinário de formação, aqui na Bimeda eu estou fazendo 7 anos, já 7 anos e meio de empresa, Comecei como técnico de campo, e caí de paraquedas aqui no marketing, É uma área nova, a gente de formação se direciona muito para biológicos, biologia, mas marketing é uma área muito interessante, A gente estuda muito o mercado, compreende o nosso cliente final, para ser mais estratégico, nossas ações, campanhas, enfim, produtos a ser lançado. Hoje é essa área que eu atuo dentro da empresa. A Bimeda é uma empresa brasileira? A Bimeda é uma empresa irlandesa, Divino. Ela está no Brasil há mais de 10 anos, mas ela tem mais de 60 anos aí de tempo de vida, Ela foi criada na Irlanda, e ela entrou no Brasil pela aquisição da antiga Mogivet, e se tornou Bimeda Brasil a partir daí e está presente praticamente em todos os continentes hoje. Guilherme, nós vamos falar de vermifugação em bovinos. Quais são os principais parasitas gastrointestinais que afetam os rebanhos bovinos do Brasil? Olha, Divino, são vários os gastrointestinais, De forma mais ampla, existem muitos parasitas que acometem o rebanho nacional hoje, Entre os parasitas que mais atrapalham, que mais causam prejuízo aí, são diversos, são externos e internos, Mas internamente, os parasitas internos, eles são os que mais causam prejuízo hoje, Entre eles tem Moncus, Copperia, Triconstrongylus, são vários parasitas que se alimentam, Eles estão normalmente no intestino do animal, o masa, bomaso, o retículo, e estão lá parasitando o animal e sugando o que deveria ir para o crescimento do animal, a estabilização basal dele, de fisiologia, respiração, crescimento, enfim, o parasita está lá incomodando dentro do animal. Os impactos econômicos causados por eles são muito grandes? São, Divinos. Tem bastante pesquisa que demonstra isso, Tem uma Laerte Grise que fala entre a somatória de todo o prejuízo que esses parasitas causam, no animal, eles podem chegar anualmente a 70 bilhões de dólares. Desculpa. 70 bi? 13 bilhões de dólares, desculpa, falei o número errado aqui. Desculpa, 13 bi. 13 bilhões, E a metade desse prejuízo é praticamente impactado pelos nematóides, os parasitas internos, metade. Aí entra também mosca do chifre, tem berne, carrapato, que incomoda muito também, tem miíase, mas metade desses 13 bilhões, 7, praticamente 7, é prejuízo causado por parasitas internos, que está dentro do animal. Cara, metade são nematóides. Por que é tão representativo assim? Metade. Normalmente, Divino, a gente, em bastante palestra para produtores, é uma pergunta que a gente faz: o que mais incomoda para vocês, entre esses parasitas aí, interno e externo? Normalmente, a resposta, 90% vai falar que é carrapato, Levantando aqui, carrapato que incomoda mais, O outro vai falar um pouquinho, mosca do chifre, Mas 90% dos casos vão ser carrapatos, Por que nematóide é uma coisa que normalmente o produtor acha que não incomoda ele, Ele não reclama disso, mas é tão maléfico assim o prejuízo. É porque o produtor não consegue ver ele, É um parasita interno, ele não é observado. Então, o animal ele pode ter uma carga parasitária interna, e isso pode ser subclínica, ele não demonstra que tem isso,
em casos mais graves, o animal vai começar a demonstrar, né? Vai ter pelos opacos, ele vai perder peso, né? Enfim, tem várias consequências, né? Uma parasitose mais alta, mas, de modo geral, o produtor não consegue enxergar, né? Então, ele acaba não tratando esse problema, né? Ele fica subnotificado na fazenda, ele não consegue ver nenhum peão, isso passa batido. A vermifugação, ela pode reduzir esses prejuízos, Guilherme? Pode. Na verdade, esse seria o ideal, né, nessa situação. A vermifugação, se ela for feita de forma estratégica, né, em propriedades bem estabelecida, ela pode reduzir de forma bem acentuada o nível de verminose na propriedade, né, e reduzir, consequentemente, esses prejuízos que ela causa, né, para o animal. De forma geral, assim, a verminose, lá no final, né, ela vai proporcionar um menor ganho de peso. Ela está sugando nutrientes que deveriam ir para o animal. Esse animal ele vai deixar de ganhar peso durante esse período que ele está com a verminose, né, e vai desempenhar menos em várias outras, por exemplo, um animal de produção que produz leite vai produzir menos leite, um bezerro que está em crescimento, em fase de recria, ele vai ter um peso final, né, na saída da recria dele menor, né, enfim, os impactos são muito grandes, né, se você não controlar estrategicamente a verminose na propriedade. Dá para fazer um paralelo com o ser humano, não é muito diferente, né, Guilherme? Tá, dá para fazer. Uhum. O ser humano, a gente não tem tanto esse problema, né, somente em países mais envolvidos, mas a verminose, ela acontece muito também no ser humano. E muitas pessoas que têm verminose nem sabem que tem, né? Não dá para saber, é difícil. Vão ser sintomas bem sutis, né? E ela vai ter que acabar tomando vermífugo também, né? Para controlar isso aí. Não tem hoje, viu, Guilherme? Antigamente a coisa era. Antigamente é bastante. Na minha infância era complicado. Tinha muito caso de circose, né, Divino? Carne de porco, né? A canjiquinha que tinha na carne. A gente gostava de comer isso até, né? E a higiene não era aquela coisa toda também, então. Não era, né? Não era. Ô, Guilherme, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos produtores na detecção? Você falou aí que às vezes eles têm uma dificuldade, porque não vê e tal, né? E também no controle dessas verminoses nos seus rebanhos. Tá, vamos lá, Divino. Existem algumas ferramentas que a gente pode fazer por laboratório para saber o nível de infestação desse animal, de verminose, né? Se chama OPG, a gente pode coletar a fezes desse animal, enviar para o laboratório e contar quantos ovos, né, de parasita tem nesse animal, né? Como é que chama? OPG? OPG, contagem por grama de ovos, né? Então, a gente pega uma quantidade de ovos, né, e por laboratório, por microscopia, a gente conta esses ovos, né, e faz uma conta e estima mais ou menos quanto esse animal tem de ovos. Não é o verme que a gente vê os ovos, né, sendo liberados nas fezes. Então, por esse exame dá para a gente saber mais ou menos a carga parasitária que ele tem. Tem até um parâmetro para isso. 300 é a régua. Para cima disso, é considerado que a gente tem que entrar com tratamento, né, com vermífugo, e para baixo disso, né, o animal, teoricamente, não precisaria de um tratamento. Né? Mas é muito difícil detectar isso, né? Poucas fazendas fazem OPG. Né? Então, o animal, quando ele está com verminose subclínica, ele não demonstra isso. Né? O único jeito de fazer é fazer um exame, mas quase ninguém faz isso. Tirando as fazendas mais técnicas, né, tecnificadas no Brasil, né, mas de modo geral as propriedades não fazem. Né? Então, o manejo de vermifugação é uma coisa que tem que ser encaixada na propriedade, né, sem OPG. Por exemplo, no caso, deixa eu voltar lá no caso do ser humano, das crianças que estão com verminose, com muito verme, por exemplo, elas ficam mais barrigudinhas, são magras, mas ficam mais barrigudinhas, né? Tem alguns sintomas, assim, que a gente percebe, né? No caso dos animais, é tão complicado assim? Sim. Já fala o nome é um parasita, né? Ele está lá parasitando o hospedeiro dele, né? Está sugando de uma forma sucinta todo o nutriente que ele tem disponível, né? Você tem tá criando um animalzinho dentro de você a mais, né? Um parasita.
Então, a ideia é ele ficar quietinho lá, né? Quanto menos ele ser observado, melhor para ele, né? Mas quando tem uma carga parasitária grande, isso vai ser demonstrado na pele do animal, né? Ele não vai ganhar peso, aquele pelo opaco feio, não desenvolve, vaca não emprenha, bezerro não desenvolve, né? Enfim, são várias consequências. Tem essa Isso acaba fazendo com que o pecuarista imagine que sejam outros fatores? Ele não... Sim. Basicamente, a pecuária, ela se suporta em quatro pontos, né? Manejo, genética, sanidade e nutrição. Né? Manejo, genética, sanidade e nutrição. Genética, sanidade e nutrição. E são os 4 pilares da pecuária hoje. Né? Não adianta o cara ter uma genética muito boa de um animal, mas se ele tiver uma nutrição adequada, o animal não ganha peso. Né? Não adianta ele ter um manejo muito bom, né? Se também não tiver genética e uma alimentação boa, adequada. Também não adianta ele ter, se ele não tiver sanidade, né, nesses animais, não tiver uma saúde boa, não adianta ele ter genética, não adianta ter comida boa, não adianta ter um peão bom, com manejo bom, enfim. Os 4 pilares andam juntos, né, mas a sanidade é importantíssima nesse pilar. Não adianta ter, como eu disse, né, nutrição adequada, comida muito boa, silagem, se ele não tiver sanidade. Também não adianta ele ter genética, o melhor touro, filhos provados lá, né, semente de qualidade, se ele não tiver uma sanidade boa também, enfim, né, é um pilar muito importante, a sanidade, dentro de uma fazenda produtiva, né, que queira ser produtivo. Desses 4 pontos, tem algum deles que é mais negligenciado, no geral? Dos 4 pilares? Isso, manejo, genética, sanidade e nutrição. Qual deles é mais negligenciado? O pessoal menos dá importância. Normalmente é sanidade, Divino, é a sanidade. É algo muito negligenciado de forma geral na propriedade. Normalmente, o produtor acha que isso é um custo muito grande dentro da propriedade. Né? O custo de pagar por um vermífugo, pagar por uma vacina. Né? Tem até bastante pesquisa que demonstra o contrário isso, né? Os maiores custos operacionais dentro de uma propriedade, em diversos níveis, tá, Divino? Não estou falando de uma propriedade de alto nível ou muito baixa, mas a sanidade, ela praticamente não custa praticamente nada, é irrelevante, né, no custo total da propriedade. O que mais onera hoje é nutrição, folha de pagamento, funcionário é muito, muito caro também, né, reposição de animais tem que ser muito bem feita, né, para a fazenda ter um giro, um lucro melhor, né? Mas basicamente, nutrição pesa muito, né, onde o cara faz economia que ele consegue sobrar mais. Se ele quiser economizar em sanidade, não é aí que ele vai conseguir ganhar dinheiro, não vai sobrar mais. Sanidade é uma coisa pequena em relação ao custo total operacional dentro de uma propriedade, tanto em diversos níveis, né, desde uma extrativista até uma mais intensiva. Ele deveria observar, então, outros pontos onde ele possa cortar, otimizar os custos. Exatamente. E não nessa questão aí. Exatamente. Guilherme, qual que é a importância de se estabelecer datas estratégicas para fazer essa vermifugação do rebanho bovino? Olha, Divino, é muito importante estabelecer um calendário de desvermifugação na propriedade, né? Porque a gente trabalha com ciclos, né? A gente tem verões, a gente tem invernos, e eles mudam a temperatura, a umidade, conforme a gente vai em determinada época do ano. Então, estrategicamente, por exemplo, a gente está no inverno agora, né? Sim. Se você pegar o Brasil Centro-Oeste de forma geral, o tempo está seco, né? A temperatura baixou, o pasto seca, né? E o parasita, ele também é cíclico, né? Ele está em formas adultas dentro de animais, e esses adultos botam o ovo e jogam no ambiente, né? Via fezes. Então, essas fezes que estão com vários ovos, né? Que vão contaminar o animal novamente, né? Durante o inverno, elas não conseguem sobreviver um tempo muito grande nesse ambiente hostil, seco, temperatura baixa. Então, a tendência é que esse verme esteja em maior quantidade durante o inverno dentro do animal. Exatamente esse período que a gente está agora, né? A gente está em 15 de julho. Então, estrategicamente, o ideal é fazer uma vermifugação na entrada de inverno, tá? Pensando nessa quantidade maior de parasitas que vão estar concentrados dentro do animal, né? Outra na saída de inverno, pegando esses vermes que ficaram no animal, não foram mortos, né? E outra
seria ideal fazer lá nas águas, né, no começo das chuvas, lá por setembro, mais ou menos, pensando no começo do verão, né, para que seja feita uma nova refugação antes de entrar no verão. Então, a época de refugação, ela tem que ser muito bem pensada, né, e implantada estrategicamente dentro da propriedade. Durante o ciclo de vida do animal, quantas vermifugações são feitas ou deveriam ser feitas aproximadamente? Depende de quando esse animal, se for de produção, por exemplo, para corte ou se é para leite, né? Mas a gente pode estabelecer aí pelo menos 3 durante um ano, né? Um calendário anual. 3 por ano. Pelo menos 3, né? Seria o número ideal, né? A gente pode colocar mais, por exemplo, pensando em vacas que vão entrar em ATF, a gente pode pensar numa desformação estratégica antes de começar o manejo reprodutivo, né? Ou se a gente pensar em uma desmama que vai ser desmamada, o nível de imunidade desses animais vai baixar, né? Mas, de forma geral, 3 seria o ideal, pelo menos 3. A partir de que momento deve-se começar essa vermifugação? Ô, Divino, normalmente os animais mais susceptíveis são os mais jovens, né? Certo. O animal não nasce com verminose, né? Esse bezerro acabou de nascer, tanto leite quanto corte, ele não vai ter verme ainda. Ele só vai se tornar ruminante uns 3 meses de idade, 4, ele começa a comer capinha, aí sim ele pode se infestar, né? Então, o ideal é que os primeiros manejos de vermifugação sejam feitos na desmama desse animal, né? Desmamou esse bezerro, o ideal é que já seja feita uma vermifugação nesse período, aos 8 meses, 7, tem fazenda que desmama com 6, um pouco mais cedo. Então, esse é o período ideal de começar, né, o calendário nele, de desvermifugação. Você falou de fazendas mais tecnificadas e de fazendas menos tecnificadas também. Quais são as diferenças entre as fazendas mais tecnificadas? Eu gostaria até que você definisse melhor o que é mais tecnificada, né? A diferença entre as mais e as menos tecnificadas em relação ao manejo. Pensando em corte é um pouco mais difícil a gente estabelecer, né, o que é mais e menos, mas normalmente a produção de arrobas por hectare, né? A gente vai ter uma fazenda, vamos dizer, extrativista, produzindo de 1 a 3 arrobas por hectare, e uma mais intensiva aí no extremo, produzindo aí até seus 26, até 38 arrobas por hectare, né, de média. Aí sim são muito extremos, né? Essas duas propriedades. Muito mesmo. Muito extremos. O Brasil é muito grande, né? A gente tem muita fazenda pouco produtiva ainda, né? Com pastos, áreas enormes aí com rebanhos pequenos, né? A gente tem muito a melhorar ainda nesse quesito aí, né? Mas, enfim, basicamente, Divino, a observação dos problemas vai ser o mesmo, né? Mas uma propriedade mais tecnificada, normalmente ele tem uma equipe bem treinada, né? E que consegue observar esse tipo de prejuízo na propriedade, né? Até um tempo atrás, eu estava no campo, no Paraná, com uma técnica, né? A gente conseguiu ver alguns sintomas de verminose a campo, né, nos animais. Isso é uma fazenda bem tecnificada, né? Os peões já tinham acusado, né? E a gente correu atrás aí de fazer um APG e entrar com tratamento, né, a tempo. Então, uma fazenda mais tecnificada, ela tem nível de conhecimento maior geral, peão, capataz, gerente. Então, o diagnóstico ele é mais preciso, mais rápido, né, na execução de fazer o vermífugo no momento que necessita, né? E ele já tem um calendário bem estabelecido. Uma fazenda mais extrativista, menos tecnificada, ela vai ter um pouco menos de conhecimento geral, né, o produtor, e por isso que a gente está no campo direto, levando conhecimento para eles, né, e tentando fazer com que ele estabeleça, né, esse protocolo dentro da fazenda, né, mas de modo geral tem um conhecimento que tem que ser adquirido, né, que a gente tem que transmitir para ele poder melhorar os níveis zootécnicos dentro da propriedade. E é engraçado, porque a gente tende a imaginar que não existe mais esse negócio de fazenda não tecnificada, né? Tá todo mundo subindo a régua e tal, mas não é bem assim, não. Eu fui recentemente numa propriedade rural, cara, eu fiquei impressionado. Tinha pouquíssimos animais lá, mas a quantidade de carrapato nos animais era impressionante. E eu pensei, mas como é que a pessoa não dá conta de manejar isso aqui? Se ele não tem informação, vai lá na veterinária, sei lá, pede alguém para dar uma explicação para ele, né?
vá no YouTube, né? Carrapato hoje é um dos problemões que a gente tem no Brasil, né? É um ectoparasita externo, é muito difícil controlar. Ele hoje no Brasil adquiriu uma resistência muito grande, né? Até pela apuração da raça, né, Divino, que a gente tem hoje. A gente tem animais com genética superior, é uma balança isso, né? Se consegue botar mais genética no animal, o nível de rusticidade dele também diminui, né? Ele fica mais suscetível. Mas o carrapato ele se tornou extremamente resistente hoje, né? Tem cepas aí de carrapatos que é dificílimo a gente conseguir controlar, muito difícil. Mesmo com produtos de ponta, né? Se você não conseguir estabelecer muito um protocolo para poder tratar ele, né? O produtor fazer uma coisa um pouco mais no visual, né? Vai lá e trata quando está infestado, né? Se você não ser um pouco mais estratégico, é muito difícil você baixar o nível de infestação do carrapato, né? Não sei onde você foi, em que região, né? Mas foi aqui em Goiás, Rio Verde, Goiás. Foi. Era uma propriedade de leite ou de corte? Não, de corte. De corte mesmo. Mas produtores que têm raças europeias, né, tem um problema muito maior nesse controle. Provavelmente foi esse caso, né? Animais de origem europeia, eles não têm contato com carrapato historicamente para trás, né? A Europa não tem. Então, eles são muito mais susceptíveis. Aí essa questão do carrapato é tão fácil de perceber a gravidade do problema. Se você anda numa pastagem, quando você chega em casa, certeza que você vai estar cheio de carrapato. Certeza. Certeza absoluta. Já teve essa experiência, né? Ô, Guilherme, como é que as tecnologias podem auxiliar na detecção precoce? E você falou que é tão importante, né? E também no controle eficiente dessas verminoses. Olha, eu acabei falando lá no começo, né, Divino? O ideal... Desculpa, estava tocando o celular aqui, acabou ligando no Bluetooth. Preocupa não. Perdi a linha aqui de pensamento, né? Eu estava falando para você lá atrás. Eu te perguntei como é que essas tecnologias podem auxiliar, né, na detecção precoce e no controle eficiente. As tecnologias são ferramentas importantíssimas hoje, né, no diagnóstico de uma propriedade. No caso, eu te falei lá atrás, a OPG é uma delas, né? A gente pode fazer a OPG para saber o nível de infestação dessa propriedade. A gente pode fazer isso por um pool de animais, normalmente faz 15% do rebanho, né, para saber o nível geral. E além da OPG, também pode fazer um exame chamado morfologia do parasita, né? Você pode identificar que ovo exatamente. Isso tem que ser especialista, né? Normalmente é um médico veterinário especializado em parasitologia, né? Por exemplo, se você pegar 2 ovos de uma pata e o de uma galinha, esse especialista vai saber esse ovo aqui é de pata, esse aqui é de galinha, né? Então ele faz mais ou menos isso com os ovos, ele consegue identificar. Esse ovo aqui, ó, provavelmente é de estrôngilos, né? Pode ser uma homônculos, uma copéria. Esse ovo aqui já é de um verme chato, né? Esse aqui pode ser moniesa, pode ser teníase, né? Então ele consegue identificar que tipo de parasita está nessa fazenda, né? Quais são, o que é, aliás, antes de eu perguntar quais são, vou perguntar o que é a moxidectina. Legal essa pergunta, Divino. A moxidectina, né, é uma indectocida da família das lactonas macrocíclicas, né? É um lançamento até de um produto nosso, né, chamado Moxsolve. A moxidectina entre as lactonas hoje vamos falar assim, elas têm demonstrado muito mais eficiente, né, do que as que já existem, né, tanto até pelo pouco uso que ela tem no mercado, né. Até então existia só uma marca comercial no Brasil, a gente traz mais uma opção para o pecuarista, né, de aumentar a possibilidade dele de controle de verminose dentro da propriedade, né. Mas a moxidectina também pega para as internas, a gente consegue controlar carrapato também, né, com essa molécula, além de verminoses internas. Eu fui buscar as informações a respeito e tal, e eu vi alguma coisa a respeito do besouro rola-bosta, né? Que ele é muito importante para o ecossistema e tal. Essa moxidectina, ela tem alguma interação, é prejudicial a esse besouro ou não? Existe sim, Divino. De forma geral, as lactonas, elas matam esse besouro, né? Que está na pastagem.
Os pecuaristas mais antigos viam bastante esse tipo de inseto, né? Aquele besorrinho escuro, que ele vai lá, fica rolando, ele faz umas bolinhas de fezes, né, dos animais, né? Ele bota os ovinhos dele, né, e enterra essas fezes, né? Então, o papel dele no ambiente era de dissolver essas fezes que esse bovino fez, né, e enterrar elas. O que ajudava muito, né, quando tinha essa alta prevalência desses insetos, desses besouros rola-bosta, é que a mosca do chifre, ela bota as fezes, os ovos dela nessas fezes frescas, né? Então, quando existe o besouro na propriedade, ele dissolve as fezes em terra, então essa mosca não consegue fechar ciclo, né? Tem estudos aí que demonstram que a presença do bezerro rola-bosta, ele pode diminuir até 40% da infestação de mosca do chifre. Aí em Goiás se fala mosquinha, né? Isso é muito interessante, é um controle biológico, né? E qual que é o papel da amoxicilina aí, né? A amoxicilina, ela não mata, né, o besouro rola-bosta, ela é inofensiva para ele. Mesmo você aplicando no animal, o princípio ativo, a amoxicilina, ela sai nas fezes, né? Então, teoricamente, se fosse outra lactona, né, ela mataria a larvinha do besouro que está lá nas fezes, né? E a amoxicilina não é inofensiva e ela deixa que esse besouro ele se prolifere dentro da propriedade e faça esse controle biológico das moscas do chifre, né? Guilherme, para a gente finalizar nossa prosa, eu gostaria que você deixasse aí algumas recomendações para os produtores que desejam melhorar, né, o manejo de vermifugação aí nas suas propriedades rurais. Olha, Divino, o que eu poderia deixar de dica é o produtor não subestimar a verminose, né? Ele fica muito concentrado, preocupado em parasitas externos, mosca, carrapato, miíase, e acaba esquecendo que existe esse inimigo invisível na propriedade, né? A verminose é uma coisa que acontece em 100% das propriedades rurais hoje no Brasil, ninguém escapa disso, ela está presente, né? Então, o produtor que quiser implantar um programa sanitário, procure a gente, tem bastante empresa com técnicos a campo aí que conseguem estabelecer um protocolo sanitário, né, dentro da propriedade, fazer até uma coisa bem direcionada, bem personalizada para esse produtor, né, ele consegue combater esse inimigo invisível que ele não consegue visualizar no dia a dia dele, né? Essa acho que seria a minha principal dica para o produtor. Perfeito. Hoje. Vamos falar mais depois, viu? Vamos continuar conversando, trazendo outras prosas interessantes. Vamos sim, com certeza. Foi bem legal, gostei. Guilherme, obrigado, viu? Obrigado e volte outras vezes. Já está feito o convite, tá bom? Eu que agradeço, Divino. A gente fica à disposição aqui. Quando precisar da gente, é só acionar aqui. Muito bem. Gente, eu conversei com o Guilherme Ito, que é médico veterinário e é supervisor de marketing da Bimeda Brasil, uma empresa que já está aí há 10 anos no mercado aqui no nosso país, né? E ele falou sobre o manejo de vermifugação em bovinos. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei aí pra gente, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.